A Rádio Aparecida apresenta Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Olá, amigos ouvintes da Rádio Aparecida, sejam bem-vindos ao programa Encontro DX, hoje com o número 1550. Eu sou o Cassiano Alves Macedo, estarei na sua companhia durante aproximadamente 50 minutos, trazendo informações sobre o mundo do rádio, junto com meus amigos de várias partes do Brasil. Hoje vamos trazer no arquivo do rádio a primeira parte de uma entrevista do ano de 2002, que eu fiz com o grande nome do rádio, Barros de Alencar. Ele faleceu no dia 5 de junho de 2017, portanto há 3 anos. Vamos ainda falar sobre o famoso Comando Solo dos Estados Unidos, um grupo militar que se utiliza de transmissões de programas de rádio de dentro de um avião. Além disso, temos as novidades com nossos colaboradores no campo do DXismo, dos clubes, radioamadorismo e DRM. Fique ligado aqui no Encontro DX da Rádio Aparecida. Memória musical. Encontro DX. Marcos Vinícius de Moraes, mais conhecido como Vinícius de Moraes, foi um poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. Poeta essencialmente lírico, ficou muito famoso pelos seus sonetos. Foi diplomata, mas em 1968 foi afastado do cargo pelo Ato Institucional número 5, mais conhecido como AI-5. Em 1998, 18 anos após sua morte, ele foi anistiado pelo Congresso Nacional. Vinícius de Moraes foi o autor de centenas de canções com vários parceiros, e uma de suas lindas canções tem como título Apelo, que vamos ouvir agora com Vinícius, Toquinho e Betânia. Ah, meu amor, não vás embora, vê a vida como chora, vê que triste esta canção. Não, eu te peço, não te ausentes, pois a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Minha amada, me perdoa, pois embora ainda te doa a tristeza que causei. Eu te suplico, não destruas tantas coisas que são tuas por um mal que já paguei. Ah, meu amado, se soubesses a tristeza que há nas preces, que a chorar te faço eu. Se tu soubesses no momento todo o arrependimento, como tudo entristeceu. Se tu soubesses como é triste eu saber que tu partiste sem sequer dizer adeus. Ah, meu amor, tu voltarias e de novo cairias a chorar nos braços meus. Ah, meu amor, tu voltarias e de novo cairias a chorar nos braços meus. De repente do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente, voltarias e de novo cairias a chorar nos braços meus. Tu voltarias e de novo cairias a chorar
nos braços. Ouvimos com Vinícius Toquinho e Betânia Apelo. Mundo DX. Mundo DX. No século XIX, Karl von Clausewitz, um militar prussiano, especialista em estratégias de batalhas e autor do mais famoso tratado sobre o tema de guerra no Ocidente, que tem como título Da Guerra sobre a Guerra, escreveu assim: a guerra é a continuação da política por outros meios. Em síntese, ele deixou claro que na política as pessoas têm divergências e usam o diálogo, que possibilita um acordo entre os grupos. Caso não haja um acordo político, continua a divergência, e para isso são usados meios violentos, com o objetivo de forçar o adversário a aceitar um acordo. Esse uso da força é a guerra, mas mesmo dentro da guerra existe outro tipo de combate, que é a guerra psicológica, também chamada de conquistas de corações e mentes. O meu amigo Ulisses Galetti também já abordou esse tema aqui no Encontro DX, quando comentou o tema Guerra das Malvinas. Os Estados Unidos, por exemplo, segundo pesquisadores, gasta por volta de 39% de todo o gasto militar do mundo, ou seja, eles são responsáveis por mais de um quarto do que se gasta com armas e outras atividades relacionadas com a defesa e ataque em todo o mundo. Uma fração desse gasto é empregada na guerra psicológica. Para isso, contam com uma equipe chamada de Grupo Especial 193, ou Comando Solo. Segundo alguns, esse grupo faz parte do famoso Comando de Operações Especiais da Força Aérea dos Estados Unidos. Uma das atividades desse grupo são transmissões de rádio e televisão no ar, uma atividade que começou na década de 60, com os aviões EC-121, conhecido como Coronet Solo. Essa aeronave foi produzida pela Lockheed e conhecida como Warning Star. Era muito eficiente e utilizada na vigilância por radar de alerta e controle aéreo operacional na década de 50, pela Marinha e na Força Aérea dos Estados Unidos. Mas com o passar do tempo e o uso de novas tecnologias, as operações ficaram mais sofisticadas. Muitas modificações foram feitas na aeronave. Isso inclui sistemas aprimorados de navegação, equipamentos de autoproteção, reabastecimento aéreo e a capacidade de transmitir rádio, FM e TV em cores analógica em todos os padrões mundiais. Há registro do emprego desse grupo na derrubada do presidente Noriega no Paraná na década de 90 e também no Haiti na derrubada do líder Jean-Bertrand Aristide. Na Guerra do Golfo e na guerra contra o regime talibã do Afeganistão, esses aviões militares jogaram folhetos, alimentos e rádio portáteis sobre a população desses países, antes dos bombardeios e a chegada das tropas da infantaria. Na Guerra do Golfo, o Comando Solo foi importante com a transmissão da emissora Voz do Golfo e outros programas de grande sucesso destinados a convencer soldados iraquianos a se renderem. A missão do Grupo Solo também tinha como objetivo difundir mensagens de propaganda à população da região que seria atacada. A difusão de sinais simultâneos de onda média, FM e televisão foram feitas de um avião, o que não é algo muito fácil de ser realizado. Hoje o Comando Solo opera um avião EC-130J-1 Hércules, que é conhecido como Comando Solo, e as missões são realizadas à noite para reduzir a probabilidade de detecção em território politicamente sensíveis ou hostis. Esse é o trabalho do Comando EC-130J Solo, que pertence à 193ª Ala de Operações Especiais da Guarda Aérea Nacional, localizado na Pensilvânia, nos Estados Unidos. E para falar mais de DXismo, eu chamo a participação dos meus amigos do DX Clube do Brasil. Alô, prezados radioescutas e DXistas que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX aqui pelas frequências da Rádio Aparecida. Aqui é Célio Romais, falando desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora passo a relatar algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil,
Acesse www.ondascurtas.com e confira mais informações. Caso tenha alguma informação relevante ou um áudio que queira compartilhar conosco, envie um e-mail para romaisjor@gmail.com. E agora as informações. World of Radio é um programa emblemático e significativo que fala das ondas curtas, emitido há muitos anos no idioma inglês. É apresentado desde Oklahoma, nos Estados Unidos, por Glenn Hauser. Uma das emissões pode ser escutada aqui no Brasil nas noites de sábados, às 3 horas no tempo universal, ou seja, à meia-noite dos domingos, na hora oficial de Brasília, pela frequência de 5.800 kHz da Rádio Miami Internacional. Em seguida, ouça um pequeno trecho em que Glenn Hauser aborda o retorno da Rádio Rio Mar de Manaus na frequência de 6.160 kHz. Confira. This is Glenn Hauser with World of Radio 2037. Standard disclaimer, big news from Brazil. Thanks to Célio Romais, who refers us to his blog, ondascurtas.com. From Ururá, Pará, Francisco Reis informs us that Rádio Rio Mar in Manaus, Amazonas, has reactivated its frequency 6160. He heard it May 29th around 13 UT. E conforme noticiamos anteriormente, a Rádio Rio Mar de Manaus, no Amazonas, voltou a ser escutada em sua frequência de 6.160 kHz em 49 metros. De acordo com Francisco Reis, de Uruará, no Pará, a emissora católica amazonense está no ar entre 7 e 10 horas na hora de Manaus, ou seja, 1 hora a menos em relação à hora oficial de Brasília. Segundo Francisco, ela não anuncia sua frequência de ondas curtas. Em seguida, ouçam a identificação que a Rádio Rio Mar levou ao ar no último dia 9 de junho. E já que falamos da frequência de 6.160 kHz em 49 metros, lembramos que esta também é usada pela Super Rede Boa Vontade de Rádios, que transmite daqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Tal emissora ocupa este canal entre 7 e 20 horas na hora oficial de Brasília. No entanto, aqui em Porto Alegre, temos captado a Boa Vontade apenas depois das 16 horas na hora oficial de Brasília. E desde Terra de Areia, no Rio Grande do Sul, Júlio César Pereira destaca que a RAI, Argentina ao Mundo, possui boa sintonia transmitindo sua programação em espanhol via Rádio Miami Internacional. As emissões ocorrem a partir das 23h30 na hora oficial de Brasília em 5.800 kHz. Durante a pandemia do coronavírus, os programas estão sendo feitos em casa. No entanto, a edição que foi ao ar em 8 de junho, neste horário que mencionei, foi o programa gravado em português. E agora, a última informação. A Rádio Nacional da Amazônia de Brasília, no Distrito Federal, está levando ao ar, durante a quarentena, programação especial. Alguns programas são feitos em cadeia com a Rádio Nacional AM de Brasília, com a participação de comunicadores da emissora que estão entrando no ar diretamente de suas casas. É o caso de Beth Begonha, que normalmente apresenta o programa Ponto de Encontro. Ela entra na programação a partir das 13 horas na hora oficial de Brasília, dando dicas de como enfrentar a pandemia do coronavírus sob o ponto de vista científico e médico. Esta é uma das funções do rádio. A Rádio Nacional da Amazônia pode ser ouvida entre 16 e 0 hora e 5 minutos em 6.180 kHz. Já em 11.780 kHz está ativa entre 8 e meia-noite na hora oficial de Brasília. Bom, amigos, por hoje era isso. Boas escutas a todos. Alô, amigos ouvintes, aqui fala Ulisses Galete, de Itatiba, São Paulo. Neste programa, iremos apresentar partes que selecionamos e editamos de uma gravação da transmissão da Rádio Atlântico del Sur, que me foi fornecido por Glauber Gleidson Pérez. A Rádio Atlântico del Sur foi uma rádio que existiu durante a Guerra das Malvinas, de 1982. Transmitia em espanhol, principalmente para as Ilhas Malvinas e a Argentina continental, embora também pudesse ser sintonizada
em outros países da região. Foi criada em 13 de maio de 1982 pelo Ministério da Defesa do Reino Unido para maximizar o uso do rádio para desmoralizar as tropas argentinas. Para suas transmissões, ela usou um transmissor de ondas curtas da BBC na ilha de Ascensão, no Oceano Atlântico Sul. Registro que a Argentina também criou uma rádio em inglês para o mesmo objetivo, a Rádio Liberty, enquanto a Rádio Nacional Ilhas Malvinas, da LRA 60, transmitia nas Ilhas Malvinas. Vamos então ouvir a parte 2 do áudio que selecionamos para este programa. 971. Las noticias. La primer ministra inglesa, la señora Thatcher, ha dejado a los parlamentarios sin duda alguna que la solución militar es la única opción que existe para solucionar la crisis de las Malvinas. El gobierno británico ha publicado un llamado papel blanco, o sea, un informe oficial de asuntos políticos, planteando los detalles en la búsqueda para el establecimiento de un acuerdo por medios pacíficos. Como declaró la ministra Thatcher, refiriéndose a tal informe que Gran Bretaña le había emitido públicamente para que la posición del país sea claramente visible. Sin embargo, el gobierno argentino ha rechazado todas las propuestas que a este momento son las séptimas que se han ofrecido. Dijo ella que este era un camino por el cual ya habían caminado muchas veces. Subrayó que ahora existe un abismo entre las situaciones políticas entre ambos países y agregó que los argentinos habían rechazado propuestas tras propuesta con la sola idea en andarse con dilaciones. Las 10 páginas en este informe plantean justamente cómo originó la crisis del momento. En las 4 páginas que completan tan informe gubernamental se indica detalladamente los puntos del acuerdo provisional propuesto, pero cuál han sido rechazados por los argentinos. Visto que la tal propuesta fue rechazada, declaró la ministra Thatcher, ha sido ahora retirado de la mesa negociativa. Este documento formula específicamente que el acrecimiento continuo de las fuerzas de ocupación en las Malvinas se ve como una clara demostración sobre la indiferencia argentina, tanto por la ley internacional como por las Naciones Unidas. Había más detalles durante el programa de esta noche, pero en perfil las propuestas inglesas se basaban en primera plana para un alto al fuego, conjunto a una retirada a 200 kilómetros de distancia. Segundamente, para una administración provisional bajo la dirección de los funcionarios de la ONU y finalmente para las negociaciones hacia una paz prolongada bajo los auspicios del secretario general de esta organización, pero sin algún prejuicio. Prosiguen los esfuerzos en las Naciones Unidas para solucionar la crisis. El secretario general de la ONU ha formulado nuevas ideas, pero le da énfasis que son solo ideas y no propuestas firmes. En una declaración dice tener solo unas cuantas horas para evitar la guerra. Describe las discusiones para evitar la guerra como un enfermo moribundo, pero aún vivo. Un helicóptero Seeking del tipo usado por el grupo táctico británico ha sufrido un aterrizaje forzoso en Chile. El Ministerio de Defensa británico confirmó que había aterrizado forzosamente y que la tripulación de 3 no parece haber sufrido heridas. De acuerdo con informes dados por la red de radio independiente británica, en sus noticias dice que 2 aviones Harrier han atacado instalaciones de radar distantes a 8 millas de Puerto Argentino. El Ministerio de Defensa en Londres aún no confirma estos datos. La prensa británica ha confirmado la oferta del primer ministro de Nueva Zelanda, que se encuentra de visita en Londres, de una de las fragatas de su país. Esto permitiría a la Gran Bretaña mandar otro buque de guerra al Atlántico del Sur.
Y hablando en los Estados Unidos, el primer ministro de Australia ha confirmado la oferta por parte de su país de cualquier apoyo necesario. Más detalles a continuación. Até o próximo programa. Ouvimos a participação do DX Clube do Brasil e eu chamo agora a participação da Associação DX do Brasil. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. Ermelinda Rita deixa a Rádio Globo e ganha uma homenagem emocionante de colega de profissão. Era uma tarde de junho de uma chamada de novo normal, cinzenta pelas nuvens, cinzenta pelo galope do coronavírus, quando chegou a notícia do desquite entre a Rádio Globo e um de seus maiores símbolos em todos os tempos, Ermelinda Rita. Ainda que precarizado e desaparecendo no cenário, o nome Rádio Globo permanece ecoando na memória afetiva da população, especialmente do Rio de Janeiro. É como se todos nós tivéssemos um dispositivo em nossas mentes que sempre é disparado, tal qual uma sonora vinheta quando surge o assunto rádio. Neste momento, como num processo de erupção, começam a aflorar nomes em nossas lembranças como Haroldo de Andrade, Valdir Vieira, Paulo Giovanni, Luiz de França, Valdir Amaral, Jorge Cury, João Saldanha, Edmo Zafife, José Carlos Araújo e Ermelinda Rita. Sim, ela está no panteão dos grandes dessa emissora. Não há um cidadão no Rio de Janeiro, mesmo não sendo assíduo ouvinte do rádio, que já não tenha ouvido pelo menos uma vez na vida este nome. Ermelinda atingiu a idolatria pela simplicidade, simples no hábito de vida, simples na forma de apurar notícias, simples na maneira de se comportar ao microfone. Como dizia Leonardo da Vinci, a simplicidade é o último grau de sofisticação. Realmente, o difícil é ser simples. Ermelinda é a legítima personificação desse princípio davidiciano. A sua simplicidade volumosa cativou uma legião de seguidores, uma verdadeira massa que passou a ter neste personagem uma espécie de companhia permanente, guardiã da lealdade e da cidadania através de suas reportagens, permanentemente presente no nosso dia a dia. Cada um de nós, jornalistas, temos um traço dela em nossos desempenhos, aquela que sempre foi rigorosa com a apuração cirúrgica e com a velocidade da informação precisa. A saída de Ermelinda Rita da Rádio Globo representa mais uma página virada na história da imprensa brasileira, capítulo recheado de linhas de ouro que representam o testemunho da forma de vida do carioca nas últimas 3 décadas. Ermelinda seguirá escrevendo a narrativa da cidade por outros livros, outras mídias. Mas, sem dúvidas, o rádio, aquele velho bom companheiro de sempre de um Brasil que não existe mais, vive outro momento difícil com este recente divórcio. A vida tem que seguir, e vai seguir, mas não há como deixar de expressar em brados os sentimentos que nos tomam conta nesta hora. Saúde a Ermelinda Rita, saúde o Rádio Brasileiro, saúde a imprensa do Brasil. Informação do blog do Sidney Rezende. A Rádio Capital se reposiciona em São Paulo como geradora de conteúdo multiplataforma. A tradicional Rádio Capital AM 1040, emissora de comunicação popular que está entre as maiores audiências do rádio da Grande São Paulo, está se reposicionando como a geradora de conteúdo com distribuição multiplataforma. Para isso foram feitos investimentos na transmissão de áudio e em vídeo, incluindo também novos nomes importantes da comunicação que ampliaram a oferta de conteúdo. Todo o conteúdo gerado pela Capital é adaptado para cada formato de transmissão, respeitando as características de cada plataforma. Ou seja, para quem assiste um programa pelas redes sociais ou pelo portal da Capital, a linguagem é de acordo com o que se pede numa transmissão de vídeo. Agora, para quem acompanha via áudio e pelo rádio, a entrega desse conteúdo também respeita a experiência e a característica desse formato. Nesse processo de reposicionamento, a marca da emissora passou a atender apenas por Capital, e a palavra rádio foi deslocada para o novo slogan que também está presente em seu logotipo. Agora, como geradora de conteúdo, a marca se apresenta como Capital, a sua rádio multiplataforma. Conforme já noticiado anteriormente pelo tudoradio.com, a Capital fez alguns movimentos em sua equipe, anunciando contratações para ampliar sua grade de programação. Os comunicadores são apresentados com influenciadores pela emissora. Uma das novidades é a presença de Luciano Faccioli, com um programa de variedades, música e entrevista que vai ao ar de segunda a sexta, das 17 às 18 horas. Outra novidade é o Capital do Amor, apresentado pela comunicadora Roberta Tiepo, que vai ao ar de terça a sexta-feira, de 0 horas às 2 horas. O programa é musical. A Capital também passou a contar com Silvia Vinhas, que apresenta o Revista Eletrônica, Raul Machado, Capital no Mundo do Samba, e Coronel Salles, especialista em segurança, presente em boletins e também participa de programa. Karen Cowley, com a corda toda, sendo um conteúdo de bem-estar e autoestima, formato de boletim, também passa com
compõe a equipe de influenciadores da capital, assim como Rodolfo Fulque, Papo Digital com dicas e informações de tecnologia, e Vini, com o Tá No Ar, voltado aos bastidores da capital, executado nos canais digitais. Nomes importantes como Eli Correia, Padre Marcelo Rossi, Paulo Lopes, retornou em janeiro deste ano, João Ferreira, Cíntia, Basílio, Eli Correia Filho, entre outros, seguem presentes na capital, também com seus conteúdos gerados em áudio e vídeo no formato multiplataforma. As mudanças apresentadas pela capital já estão em curso desde o início de 2020, algo que já reflete no desempenho de audiência na marca em São Paulo, seja na medição do Dial, como também nas plataformas digitais. No Dial, a capital segue com marcas acima dos 100 mil ouvintes por minuto e alcance acima de 630 mil na Grande São Paulo. Com informações do site tudoradio.com. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Ouvimos a participação da Associação DX do Brasil e para encerrar essa parte do Mundo DX, eu chamo meu amigo lá do Pernambuco, de Caruaru, Antônio Avelino, do DX Clube Sem Fronteiras. Olá, amigos da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. Vamos comentar sobre um assunto recente que surgiu aí na internet, da criação de uma rádio feita com chip de cartão de crédito. Um dos rádios mais simples e fáceis de construir é chamado rádio de cristal, usando um diodo de germânio como detector ou até mesmo uma lâmina de barbear. A montagem utiliza pouquíssimos componentes e não precisa de fonte de alimentação, já que a energia para funcionar vem a partir do próprio sinal de rádio recebido. Billy Cheung, um experimentador chinês e entusiasta desse tipo de rádio, decidiu construir usando um detector não convencional, o chip de um cartão de crédito. Não se trata de um trabalho de hacker, programando o chip ou algo parecido. Na verdade, Billy utilizou o diodo que está presente em muitos cartões de créditos como proteção contra descargas eletromagnéticas ESD. Para isso, basta encontrar os pinos certos dentre os que estão disponíveis no chip, utilizando um multímetro para encontrar o diodo. Daí, é só conectar ao restante do circuito do rádio de cristal. Ele ainda foi além. Construiu um rádio inteiro usando o próprio cartão como suporte, incluindo as bobinas de forma a formar um indutor variável, usado para sintonizar o rádio. Ao final, o receptor ficou com um aspecto extremamente fino, já que não é usado um capacitor variável, muito mais volumoso. Ao conectar a antena e girar o dial do rádio, as estações são sintonizadas e com um fone de ouvido de alta impedância pode-se ouvir as emissoras AM. Como um bom experimentador, Billy mostra os detalhes num vídeo para quem deseja repetir sua ideia, no qual chega até a enrolar as bobinas em tempo real. Todas as instruções estão lá, incluindo gabaritos para fazer os cortes necessários no cartão. Claro que, para fazer isso, o cartão será destruído e, portanto, não é recomendável utilizar seu cartão de banco para montar seu rádio, especialmente em tempos de isolamento. Mas caso a sociedade venha a entrar em colapso, todos teremos uma ótima fonte de diodos quando os caixas eletrônicos se tornarem inúteis. Fonte da reportagem no portal do qtcecra.blogspot.com. O DX Clube Sem Fronteiras está de site novo e convido a todos para vir visitar. Lá você vai encontrar um vasto conteúdo de informações sobre o DXismo, a rádio escuta e o rádio amadorismo. Temos também vários links interessantes de outros sites agregados ao DX Clube Sem Fronteiras nesse novo site. Temos também escutas da semana, entrevista, programas da Rádio Miami Internacional, especialmente o programa Frequência ao Dia. Temos também os áudios do programa Encontro DX, da Rádio Aparecida. Se você não conseguiu ouvir as edições anteriores desde janeiro de 2020, estamos aí atualizando semanalmente. Então, venha visitar o site do DX Clube Sem Fronteiras em www.dxclubesemfronteiras.com. Se você tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta, envie sua mensagem para dxclubesemfronteiras@gmail.com.
dxclube@gmail.com. Repetindo, dxclube@gmail.com. Ou também pode utilizar o endereço postal DX Clube Sem Fronteiras, Caixa Postal 77, o CEP é o 55002-970, Caruaru, Pernambuco. A Rádio Vaticano transmite sua programação no idioma português para a África, das 10h55 às 11h30 UTC, em 17.590 kHz, das 18 às 18h30 horas UTC, em 9.705 kHz, das 20h25 às 22h30 horas UTC, em 9.700 kHz, das 21 às 21h30 horas UTC, em 7.360 e 7.365 kHz. A Rádio Vaticano transmite sua programação em idioma português para o Brasil, das 1 a 1h30 hora UTC, em 7.305 kHz, respectivamente, também de 1h30 às 2 horas UTC, em idioma espanhol, em 7.305 kHz. A Rádio Havana Cuba transmite sua programação no idioma português, das 0h30 a 1h UTC, em 15.730 kHz, das 20 horas às 20h30 horas UTC, em 15.370 kHz, das 22 às 22h30 horas UTC, em 11.700 kHz, das 22h30 às 23 horas UTC, em 11.700 e 11.880 kHz, das 23h30 às 0h UTC, em 15.730 kHz. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação no idioma português de segunda a sexta-feira, das 17 às 17h30, em 11.940 kHz, das 23 às 23h30 horas UTC, em 11.940 kHz. A apresentação da programação em português, Estela Viana. O contato com o Departamento de Português da Rádio Exterior da Espanha é feito também pelo e-mail português, sem acento, @rtve.es. Repetindo, português, @rtve.es. Mandando um alô para os ouvintes Alfonso Rameta dos Santos Neto, de Montes Claros, em Minas Gerais, ao Rodrigo Walter, do Ceará, ao Hugo Tim Alves, de Arapoti, no Paraná, ao Luiz Tadeu da ITX Camargo de Poá, no Rio Grande do Sul, e ao Júlio Brandelic, de Carlópolis, no Paraná. Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Ouvimos aqui no Encontro DX a participação do DX Clube Sem Fronteiras. Vamos para um pequeno intervalo, tomar uma pequena água, como diz o Miss Kilohertz aqui, e voltamos instantes com mais notícias e informações do mundo do rádio. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Muito boa noite a você que está na sintonia da segunda e última parte do programa Encontro DX. Programa Encontro DX, um programa que fala do mundo do rádio e das comunicações. E para falar sobre o rádio digital, o rádio do futuro, eu chamo meu amigo Francisco Bracini para o Momento DRM. Olá, amigos do Encontro DX. Iniciamos o Momento DRM deste sábado, dia 13 de junho de 2020, dando prosseguimento ao nosso quadro sobre a revolução cultural que a tecnologia digital rádio mundial trouxe aos países que desenvolveram e implementaram a tecnologia DRM. A Rádio Romênia Internacional iniciou as suas transmissões na tecnologia digital rádio mundial em meados do ano de 2008, com transmissões voltadas inicialmente para o continente europeu, nos idiomas inglês, francês, romeno, entre outros. Tais emissões elevaram a qualidade da emissora a patamares mais elevados de transmissões, trazendo o protagonismo à tão ruidosa banda das ondas curtas,
que passaram a integrar o fantástico mundo da digitalização. Em junho de 2015, ao realizar escutas com o lendário receptor Murphy Richards 27024, sintonizei minha primeira estação digital, a Rádio Romênia Internacional, transmitindo em inglês para os Estados Unidos, teve recepção reportada naquele início de inverno. Desde então, iniciei as tratativas junto à emissora para que a emissão em espanhol também pudesse ser digitalizada, uma vez que ela só emitia em analógico para a América Latina. E foi então que, com um novo jingle, a emissora passou a transmitir para o Brasil e a Argentina em DRM com alta qualidade de som, em 27 de outubro de 2017. Atualmente, a emissora transmite em diversos idiomas pelo mundo: indiano, chinês, inglês, alemão, italiano, espanhol, francês, russo e romeno na tecnologia Digital Rádio Mundial. A emissora transmite diversos programas diariamente, incluindo notícias, programas musicais com músicas tradicionais romenas, bem como músicas atuais, programas de atualidade da sociedade romena, bem como um breve programa para aprender a língua romena, no programa em espanhol Romênia na imprensa espanhola, e aos domingos o programa Rincão Dexista, onde os radioescutas, radioamadores, têm espaço para comentar sobre as transmissões desta tão valiosa emissora. Fundada em 1º de novembro de 1928, sob o nome Sociedade Romena de Radiodifusão, que completará este ano os seus 92 anos de fundação. Bem, amigos, vamos acompanhar um trecho do programa Desde Rumania hasta el Mundo, gravado no dia 2 de junho de 2020. La plaza del Palacio y se cambió en 1989 después de la Revolución Rumana que marcó el final de un régimen comunista de varias décadas. En la actualidad ofrece bellas vistas de la fusión de palacios del siglo XIX con edificios de la época socialista. El elemento central de la plaza es el llamado Monumento del Renacimiento de 25 metros de altura y se trata de un homenaje a aquellos que lucharon para derrocar al dictador comunista Nicolae Ceausescu. Busca la placa con los nombres de las personas que fallecieron durante la revolución. Dirígete después al lado sur para ver una estatua del difunto político Iuliu Maniu. Lembramos que a Rádio Romênia Internacional emite diariamente em 9.620 kHz DRM das 18 às 19 horas no horário de Brasília. Essa transmissão possui uma grande eficiência, pois transmite na modulação 16 QAM, uma modulação menos suscetível a erros ao decodificar nos receptores digitais. Tal transmissão foi recebida no Japão e também no Kuwait, nos Emirados Árabes. Diariamente tem tido uma excelente recepção de norte a sul do Brasil. Atualmente, a única emissão digital voltada para a América do Sul, servindo de grande inspiração para a digitalização do rádio no Brasil. De Brasília, Francisco Brassini, do canal YouTube e Twitter. DRM, revitalizando o rádio na era digital. Ouvimos a participação de Francisco Brassini no Momento DRM, e para falar do radioamadorismo, esse hobby tão importante, eu chamo o meu amigo Jackson lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É com você, Francisco Jackson. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, rádio amador, PY1 PDF. Este é o boletim de notícias da Conferência de Radioamadores em Emergência CRAEM,
no programa Encontro DX. Vamos às nossas notícias. Primeiro radioamador aprovado nas provas online da Anatel é do estado do Rio de Janeiro. O primeiro radioamador aprovado pela aplicação de provas online da Anatel é da cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e integra a rede de operadores de emergência de radioamadores, a ROE. O mais novo radioamador, Wesley Nascimento, fez os seus estudos para as provas na turma 1 de 2020 da ROE. Logo após ser informado que havia obtido êxito em suas provas, ele também tomou conhecimento, através de seu avaliador, que tinha sido o primeiro candidato às provas online da Anatel a ser aprovado no Brasil. Fonte: Fábio Hortz, PY1 Zulu Victor, presidente da ROER de Petrópolis. Conferência de Radioamadores em Emergência CRAEM vai ministrar palestras de iniciação ao radioamadorismo pelo Ecolink e internet. A Conferência de Radioamadores em Emergência CRAEM no Ecolink estará iniciando no dia 21/6/2020, às 21 horas, palestras voltadas para aqueles que desejarem fazer provas para radioamador e para os radioamadores que desejarem se atualizarem. Como participar das palestras? Os candidatos às provas para radioamador poderão ouvir a palestra pela internet através da rádio web, site http://py1jp.caster.fm. Os radioamadores poderão ouvir a palestra pela sala de conferência CRAEM no Ecolink ou através também da rádio web. As provas para radioamador iniciante na classe C são de legislação do radioamadorismo, técnica e ética operacional. E são justamente sobre essas matérias que estaremos palestrando. Conteúdo: técnica e ética operacional e legislação do radioamadorismo. A Conferência de Radioamadores de Emergência CRAEM vai outorgar um certificado de participação, tanto para quem participar pelo Ecolink, como também aqueles que nos ouvir pela internet. Certificado para ouvintes da internet. Os ouvintes da palestra pela internet também irão receber o seu certificado. Para receber o certificado, deverão enviar um e-mail informando o nome completo, cidade e estado. Durante a palestra, o ouvinte deverá entrar no chat do site e deixar uma mensagem. Para maiores informações, solicitamos entrar em contato através do e-mail craembrasil@gmail.com. craembrasil@gmail.com. Radioamador e operador da faixa do cidadão faz contato do Tocantins com o Rio de Janeiro e, emocionado, relembra os velhos tempos. Relato de Antônio, 3 Papa Delta 002 de Gurupi, no Tocantins, após fazer contato com 3 Papa Delta 001 Jackson em 27.765 MHz, 11 metros, faixa do cidadão, no dia 11/6/2020, às 15h32 no horário de Brasília. Na frequência estavam 3 Papa Delta 100 Américo, 3 Papa Delta 09 Alexander, 3 Papa Delta 108 Fabiano e 3 Papa Delta 104 Valci. Meu amigo de longa data, satisfação imensa ter feito contato com você nesse momento histórico de retorno às atividades do Grupo Rádio Brasil Papa Delta. Até que cheguei grandinho, sem sinal, mas bem audível. Estou operando apenas com rádio e antena.
Registro por oportuno que há 24 anos atrás, este grupo também tinha presença robusta nas atividades de defesa civil, com intervenções em casos de enchentes, acidentes e etc., sendo que seus operadores 11metristas supriam as comunicações oficiais. Lembro-me de duas situações que me marcaram profundamente. As enchentes que maltrataram o município de Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, e os caminhoneiros atolados por muitos dias devido às fortes chuvas que caíam na região sem água e sem comida, em uma BR do estado de Mato Grosso. O socorro veio em ambas as ocasiões, em razão da intervenção de radiooperadores da Faixa do Cidadão e radioamadores. Entre estes, você, Jackson, e eu, que iniciava nesse fantástico mundo das comunicações. Parabéns, Papa Delta, pelo retorno, e que seja tão glorioso daqui para frente quanto fora naqueles longínquos anos 90. Forte 73 a você, Antônio Papa Quebec 2, Romeu Bravo Delta, PX8 América 0116, 3 Papa Delta 002, de Gurupi, no Tocantins. Bom, amigos, com essa linda mensagem do Antônio, eu me despeço por hoje e desejo a todos um bom final de semana. Ouvimos a participação de Francisco Jackson falando sobre radioamadorismo aqui no programa Encontro DX, Rádio Aparecida. Essa entrevista eu fiz em 2002 nos estúdios da antiga Rádio Tupi, que funcionava na Avenida Paulista, em São Paulo. Era meu grande sonho fazer essa entrevista, fiquei muito feliz mesmo. Eu estou falando da entrevista que eu fiz com Barros de Alencar, que durante os anos 60 e parte dos anos 70 foi um dos líderes de audiência da Rádio Tupi de São Paulo. Nascido no interior da Paraíba, começou sua carreira como radialista quando trabalhou em Campina Grande na Rádio Borborema. Antes de chegar em São Paulo, o Barros de Alencar passou por várias capitais brasileiras, dentre elas Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e até que chegou em São Paulo. Em 1960, na capital paulista, passou a fazer parte da Rádio Sociedade e Cultura, antiga PRE4, 1300 kHz. Rádio Cultura foi fundada pela família Fontoura, mas que depois passou por várias organizações, vários donos, como assim podemos dizer. A emissora, desde o seu início, tinha um certo tom erudito e, entre seus objetivos, era divulgar as atividades artísticas culturais da cidade de São Paulo. Com uma linguagem bem diferenciada dos grandes locutores daqueles tempos, Barros de Alencar já brincava com os ouvintes e não tinha aquele jeito formal dos locutores dos anos 50, né? Que era muito em voz empolada, voz muito forte, e não tinha quase brincadeira no rádio, segundo alguns pesquisadores. Nos anos 60, o Barros de Alencar fazia muitos shows pelos cinemas em bairros da cidade de São Paulo, onde levava alguns cantores ligados à Jovem Guarda, e isso aumentava ainda mais sua audiência. Em 1976, ele chegou a ser considerado um dos maiores DJs da América Latina, tão grande era a sua popularidade. Mesmo na década de 80, com muita gente sendo esquecida, Barros de Alencar fazia sucesso e dessa vez na TV Record de São Paulo. Isso entre os anos 1982 a 1986. O Barros me contou antes de começar a entrevista que quando chegou em São Paulo, ele fazia o primeiro programa da manhã numa emissora aqui de São Paulo e tinha que sair de casa bem de madrugada para chegar antes e poder entrar no ar bem cedo. Diz que foi uma fase difícil, porque naqueles tempos o frio era muito intenso, ele tinha que madrugar no ponto de ônibus, o que deixava o pai dele muito preocupado, principalmente com a violência, né? Ele foi muito solícito na entrevista, educado, brincalhão, e não me esqueço mais desse dia, porque o Barros de Alencar partiu no dia 5 de junho de 2017 e deixou muita saudade. Realmente foi um homem muito importante na história do rádio. Como uma homenagem, eu estou represando essa entrevista em duas partes. Fique então com a primeira parte da entrevista com Barros de Alencar, um grande nome do rádio paulista dos anos 60 e 70. Boa noite, Barros de Alencar. Boa noite, Cassiano. Boa noite aos seus ouvintes. Obrigado pela visita que vocês estão fazendo aqui à nossa rádio e felicidade a todos os brasileiros pelos 80 anos, né, de rádio. 80 anos do rádio no Brasil, né?
Barros, você já tem 50 anos no rádio no Brasil. Como que você iniciou sua vida no rádio? Eu comecei na Rádio Borborema de Campina Grande. Eu comecei, por incrível que pareça, eu não comecei falando, eu comecei escrevendo, né? Eu escrevia programas de rádio, eu escrevia programas humorísticos, escrevia radionovela, etc. e tal. Depois eu passei a falar, porque faltava muita gente para fazer o papel, lá eu mesmo fazia, né? Quer dizer, era uma rádio pequenininha. Depois fui para Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, São Paulo, e estou aqui em São Paulo há 43 anos. E quem descobriu você com a sua voz bonita em São Paulo? Que eu me lembro que nos anos 60, 70, 80 você brilhou no rádio brasileiro mesmo, principalmente na Rádio Tupi. Quem descobriu Barros de Alencar? Olha, quem descobriu, as pessoas que me ajudaram bastante no rádio, primeiramente foi o Blota Júnior, né, na Rádio Pan-Americana. Depois o Calil Filho, na Rádio Tupi. Depois o Calil Filho faleceu e assumiu a direção. Eu fazia um programa na Rádio Cultura chamado É Só Pedir, no lugar do Humberto Massal, que tinha saído do programa. E eu fui mandado embora da Rádio Cultura porque eu falava umas bobagens, essas mesmas que eu continuo falando, né? E naquela época era muito difícil, né? Eu quebrei o gelo do rádio, o rádio era muito formal na época, né? E eu era meio revolucionário em termos de linguagem. E entrou um cara louco como eu, chamado Hélio Ribeiro, e falou: Barros, você vai fazer aqui na Tupi aquela mesma bobagem que você fazia na Rádio Cultura. Resultado, aí surgiu o programa Só Sucessos, que era o título do Hélio Ribeiro. Depois ficou conhecido como o programa Barros de Alencar. Mas o meu grande irmão no rádio, que me deu tudo, que me descobriu mesmo, que me detonou mesmo no rádio, foi o meu querido amigo inesquecível, homem do rádio, o grande Hélio Ribeiro. E você já foi considerado como o melhor DJ, acho que latino-americano, me parece, a revista Billboard, e esse foi um grande momento do rádio. Fala um pouquinho sobre isso, por que você foi considerado o melhor DJ da América Latina? É o seguinte, a revista Billboard premia sempre um disc jockey latino-americano, né? E o critério deles é aquele que atinge o número maior de ouvintes, né? Isso foi em 76 e eu era o comunicador de rádio, o disc jockey no caso, DJ no caso, que tinha o maior número de ouvintes em todo o mundo latino, né? De língua portuguesa e de língua espanhola também, né? Mais do que os argentinos, os mexicanos, os portugueses, os brasileiros, etc. Esse prêmio foi em 1976. Eu fui receber esse prêmio lá em Miami, na Billboard, pela revista Billboard Record World, né? Essa revista famosíssima aí, né? Em 76. Você ouve a Rádio Aparecida, que está apresentando o programa Encontro DX, e acabamos de ouvir uma entrevista concedida em 2002 por Barros de Alencar no programa Encontro DX. Na próxima semana traremos a segunda e última parte. O Rádio em Revista. Encontro DX. A Rádio Bandeirantes fez uma convergência entre rádio e TV. A Rádio Bandeirantes amplia seu casting com a chegada de comunicadores e programas que estão na TV Band, como o Joel da Atena, Lana Canepa e o Craque Neto. O jornalista Nelson Gomes da Band News também passa a integrar o time de apresentadores da Rádio Bandeirantes. A emissora também ganha uma nova identidade visual criada pelo Núcleo de Arte e Criação do Grupo Bandeirantes, que será utilizada no estúdio, nas redes sociais e da comunicação externa. Por sinal, muito bonita, gostei muito desse novo logotipo, uma nova identidade visual. É importante dizer que a CBN e a Globo News também fizeram algo semelhante e alguns jornalistas atuam tanto na TV Globo News como na CBN, como é o caso do Guga Chakra, Andréa Sadi, entre outros, também o Milton Jung. A próxima informação é da Rádio Olinda, que vai migrar do AM para o FM na frequência 105.3, na linda cidade de Olinda, no Pernambuco. A mudança já foi autorizada pelo Ministério das Comunicações e permitirá a redução de custos e um salto de qualidade nas transmissões a partir da modernização dos equipamentos. Lembrando que foi dos microfones da Rádio Olinda que Dom Helder Câmara apresentou o famoso programa Um Olhar sobre a Cidade. Infelizmente, fomos informados recentemente que o Centro de Documentação do Dom Helder Câmara, lá no Recife, onde se encontram essas crônicas, foi barbaramente vandalizado em janeiro. Notícia muito triste essa, infelizmente. Estamos encerrando mais um programa Encontro DX deste sábado, mês de junho.
Agradecendo sua audiência, meus amigos, muito obrigado. A produção e apresentação do Encontro DX foi de Cassiano Alves Macedo, direção-geral da Rádio Aparecida dos padres Mauro Vilela e Inácio de Medeiros. Obrigado pelo carinho da audiência e um forte 73 a todos. No próximo sábado tem mais Encontro DX. Daqui a instantes entra o programa Com a Mãe Aparecida. Fique ligado na Rádio Aparecida. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. De volta no próximo sábado às 7 da noite.